Olá, eu sou o João e vou, junto do Andros e do Guilherme, apresentar o ponto de vista da automação sobre a termodinâmica em ambientes industriais. Bem, a gente sabe que, dos nossos estudos em física, a termodinâmica engloba todos os estudos relacionados a comportamentos que envolvem temperatura, pressão e volume. Essa palavra vem do grego thermi, que significa calor, e dynamis, que significa potência. E, inicialmente, ela tinha como força motriz só a observação de transferências de calor. Eu digo inicialmente porque ela é estudada desde a antiguidade, só que só no século XIX que Sadi Carnot e vários outros estudiosos da época formalizaram esses estudos. Esse Sadi Carnot ele é conhecido como o pai desse segmento da ciência. Atualmente, a gente pode reconhecer que a termodinâmica é um conjunto de leis empíricas sobre o comportamento térmico da matéria macroscópica, ou seja, acaba que o tipo microscópico da matéria, o estudo microscópico, não é tão relevante para a gente. Observando e analisando conforme o nosso ponto de vista para esse trabalho, a engenharia e a indústria se aproveitam da termodinâmica para estudos como motores, sistemas de combustão, turbinas, células de combustível e, mais especificamente, dois tópicos que a gente vai falar mais à frente nesse trabalho, que são os dois que a gente mais vai ir a fundo. Bem, assim como todo porquê tem uma história, a termodinâmica na indústria tem a sua. Na realidade, as duas inclusive se confundem de certa maneira. Para isso, a gente precisa voltar lá para a Inglaterra do século XIX. A burguesia inglesa, nessa época, que estava em processo de ascensão, realizava alguns acordos comerciais com Portugal muito vantajosos e renderam várias toneladas de metais preciosos que eram extraídos daqui das terras brasileiras pelos portugueses, ainda quando a gente era colônia. Tendo todo esse poder, os burgueses forçaram o parlamento inglês a implementar várias leis que facilitassem a exportação e que tornassem o comércio exterior muito mais forte, já que naquela época o comércio e a produção era toda visada para o comércio interno entre os ingleses. Tendo em vista isso e que os vizinhos, França, que tinha acabado de sair da sua revolução, a Alemanha e a Itália, que estavam brigando por terras, isso tudo se tornou um cenário perfeito para a Inglaterra ter a sua ascensão comercial, científica e até de desenvolvimento humano. Dessa forma, como eles estavam com esse crescimento exponencial de indústria e de produção, eles precisaram de máquinas para tornar não só o processo automatizado, como também mais eficiente. E foi através das máquinas, principalmente térmicas, naquela época, que eles encontraram uma maneira para otimizar isso tudo. Aqui nessa imagem, a gente pode ver um modelo de máquina que foi projetada pelo Watt, o mesmo que deu nome à unidade internacional de potência. Por mais que ele fosse escocês, além da Escócia ser bem próxima da Inglaterra, os dois compartilhavam um forte intercâmbio de conhecimento. Por isso, eles viveram e fomentaram todo esse avanço quando se trata de termodinâmica. Se tratando de sistemas termodinâmicos, que são o objeto de estudo da engenharia, o sistema identifica o corpo em análise. Ou seja, a gente pode analisar não só um corpo como uma pessoa, analisando ela como um sistema, mas também a todo um conjunto de sistemas, como uma fábrica, que envolve dentro dela vários tipos de subprocessos ou sistemas, mas a gente pode interpretar ela como um todo sendo um sistema também. E alguns conceitos dentro da termodinâmica são o de vizinhança e o de fronteira. Esse primeiro sendo reconhecido como tudo que é externo ao sistema. Ou seja, para uma pessoa, todo o mundo ao redor é uma vizinhança. E fronteira, como o próprio nome já diz, é a parte que faz o intercâmbio entre o sistema e o exterior, e a vizinhança. Como todo o processo industrial, a produção tem foco na eficiência.
tudo que envolve a termodinâmica tem foco na eficiência. E além disso, se tratam de processos que envolvem diversos gases e temperaturas altíssimas. Então, por isso, é muito importante, não só pela segurança, mas também pela eficiência, é muito importante o controle de pressão e temperatura de todos esses processos envolvidos. Boa tarde, meu nome é Andrews e hoje eu vou falar sobre as aplicações da engenharia de controle e automação em processos termodinâmicos que ocorrem nas indústrias. A automação evoluiu muito nos últimos anos. Já não é mais tão vista como um luxo pelas indústrias, mas como algo necessário para atingir os níveis de produção desejados. Sua aplicação, na indústria siderúrgica, por exemplo, existem os processos de fusão de metais, com o propósito de obter novas ligas que sejam melhores com propriedades de resistência, dureza e oxidação superiores. Nestes processos, o controle de temperatura, vazão, teor de gases tóxicos, espessura, dentre outros, são essenciais e garantem a qualidade dos produtos formados. Além disso, a automação nos processos de fusão permite que haja menor exposição do ser humano ao calor, diminuindo assim os riscos do trabalho. As máquinas térmicas presentes nas indústrias e os processos de funcionamento delas como um todo precisam de controle extremamente preciso, uma vez que os processos envolvem altas temperaturas e pressões elevadas. Nas fundições, toda a parte de transporte do material, controle da quantidade, peso e formato do material que vai para os fornos, retirada do material, transformação, resfriamento, separação de peças, controle da qualidade e embalagem pode ser automatizada. Os altos fornos são usados para a fabricação do ferro gusa, que posteriormente será transformado em ferro fundido ou aço. No processo de obtenção do ferro gusa, o principal processo físico presente ocorre na troca de calor entre os gases de elevada temperatura, que são gerados pela pulverização de carvão no interior do alto-forno e o contato com o ar aquecido. Este gás sobe em direção ao coque e as matérias-primas que são inseridas na parte superior do alto-forno, onde, devido à elevada temperatura e pressão, reduzem e fundem a carga metálica, produzindo assim o ferro gusa e a escória. A separação destes dois materiais ocorre pela diferença de densidade entre eles. No interior dos altos fornos existe gás CO, que é extremamente reagente com o sangue humano. Além da alta pressão e temperatura, por isso os dispositivos de controle e monitoramento são necessários, a fim de verificar quaisquer tipo de alteração nos níveis recomendados, variações de pressão, e para que assim sejam realizadas as manutenções quando necessário, sejam elas programadas para a troca de peças ou sensores ou de emergência, sendo esta de alto risco. Com relação ao controle do alto-forno, devem ser verificadas a acomodação de cargas, nível de CO, pressão, teor de umidade, temperatura, através da análise de dados fornecidos pelos sensores, que estão atuando em tempo real para realizar um monitoramento de todas essas variáveis e identificar quaisquer falhas no sistema. Os laminadores são máquinas que realizam a laminação de placas de metal, para então fabricar chapas de larguras e comprimentos variados. Para tal, é necessário que a placa passe por processos de aquecimento e resfriamento, a fim de garantir que seja possível esticar e comprimir a placa em uma chapa metálica e garantir as características físicas desejadas. O primeiro processo de laminação é realizado em altas temperaturas, chamado de laminação a quente. Neste processo, a temperatura de laminação está acima da temperatura de cristalização do metal, o que diminui a resistência à deformação plástica e torna o metal muito mais fácil de moldar. Garante também que seja possível recuperar a estrutura do metal. A laminação a frio é utilizada principalmente como acabamento para as peças, sendo utilizada após a laminação a quente. Como o processo de laminação é extremamente rápido, é necessário que haja sensores em cada etapa do sistema, para que assim, em caso de falha, a parada do processo seja imediata. Desde a parte do aquecimento das chapas até o resfriamento é possível automatizar. As principais variáveis monitoradas são temperatura, espessura das chapas e lubrificação. Com relação ao controle do processo de fabricação, todo o sistema pode ser automatizado. Os processos de aquecimento, transporte do metal, os cilindros do laminador,
A máquina de corte e a bobinadeira contam com máquinas que realizam os processos de maneira autônoma, controladas por CLP, garantindo assim padrão e qualidade do produto. Olá, tudo bem? Sou Gilmar Oliveira, atualmente sou docente no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus de Volta Redonda, e um ex-aluno, João, me pediu aí um apoio na descrição da minha experiência profissional na indústria, especificamente nos processos de alto forno e laminação. Então, vou começar com uma breve apresentação sobre minha experiência e depois falar um pouco sobre esses processos que ele pediu, a questão da automação. Eu sou formado em Engenharia Eletroeletrônica, trabalhei no Grupo Gerdau, numa empresa chamada Cozigo, em Santa Cruz, Rio de Janeiro, de 88 a 93. Trabalhei inicialmente no alto forno, com alto forno a carvão vegetal, de 88 a 90, trabalhei na parte de automação. E na Sierra Elétrica da Cozigo, eu trabalhei por 3 anos lidando com controle, instrumentação e automação das linhas de forno elétrico, forno panela e enlutamento contínuo. Depois eu migrei para a CSN em Volta Redonda, em 93, onde fiquei até 97. Cuidei de instrumentação, de automação, nas linhas de galvanização, fornos de recozimento. Em 97, eu me desliguei para ir para a fábrica de vidro chamada Guardian, que fica em Porto Real, também na área de instrumentação e automação. E em 98, eu voltei para o Grupo CSN para participar de um projeto que ela montou uma laminação, unidade de laminação em Araucária, perto de Curitiba. Lá eu estive até 2005, quando retornei para a unidade de Volta Redonda. Ali fiquei até 2019, quando me aposentei e passei a atuar como docente em tempo integral, então desde 2019, fevereiro de 2019. Vou falar um pouquinho sobre alto forno. O alto forno eu aprendi com o pessoal da operação no tempo de Cozigo que o alto forno ele deve ter a cabeça fria, barriga cheia e pé quente. Pé quente porque é onde o guzo é retirado, né? Barriga cheia porque ele deve estar sempre com a carga plena. Alto forno sem carga significa risco de um volume de CO maior e esse CO representa risco, principalmente que ele é muito reativo com oxigênio, né? O ar atmosférico. E num alto forno se injeta o ar atmosférico aquecido e encontra corrente uma carga que desce. E a cabeça fria é o topo. Então, um topo com uma temperatura baixa significa estabilidade no processo também. Pois bem, o alto forno, então, a medição de temperatura é fundamental, além das medições das outras variáveis de processo, mas basicamente a temperatura é assim, uma das principais. Em termos gerais, a indústria siderúrgica, a medição de temperatura é algo muito importante. É a variável principal que se mede num processo siderúrgico. E a importância da instrumentação, como é feita a calibração no alto forno. O alto forno é um equipamento que a parada dele depende de uma programação. O alto forno é um equipamento que a carga dele é realizada e a sua parada deve ser planejada. É possível parar em emergência, mas é uma parada um pouco drástica. As paradas planejadas são suaves. Então, toda manutenção ela é muito bem planejada, ela deve ser organizada com a equipe operacional e a equipe de manutenção deve indicar as suas necessidades para combinar o melhor momento de se fazer a intervenção. O acesso aos locais onde estão os instrumentos, via de regra, ele requer um planejamento, uma equipe de segurança também, além da operação, porque é um equipamento que contém um gás CO, e o gás CO ele é extremamente reagente como a hemoglobina do nosso sangue. Então, todo aparato de segurança deve ser garantido. Então, equipamentos para medir concentração de gases, né, perigosos, a equipe sempre nunca sozinha, e o acesso precisa ser bem planejado. A importância da instrumentação é vital. Sem a instrumentação, o processo é muito complexo de ser controlado. O ser humano não tem capacidade de reagir em tempo, com rapidez, com precisão a tudo que é necessário. Então, desde os transmissores de vazão para controlar fluidos de arrefecimento, quanto o ar que é injetado e toda a parte de controle de massa também, que garante as matérias-primas serem adicionadas e dosadas e transportadas nas medidas certas, né? São bateladas, a cada instante sobe uma quantidade de matéria-prima e matérias-primas diferentes, pode ser o carvão vegetal ou o carvão mineral. O carvão mineral é chamado de coque, né? Produto da coqueria que depois abastece o alto forno. E o minério de ferro ou sinter, o pó, se ele fosse colocado dentro do alto forno, ele geraria o que se chama de engaiolamento. Esse contrafluxo que sobe de ar quente, ele teria dificuldade para passar. Então, é usado material que permita uma permeabilidade, que inclusive é um fator que a equipe operacional monitora e controla. Essa capacidade de permeabilidade do gás quente subir encontra corrente com a carga que desce. E lá embaixo goteja e gera o gusa. Então, esse basicamente é o controle de processo em termos gerais. Falando um pouco da importância dos sensores e o que um sensor representa, o que uma estratégia de controle, o que um controlador lógico, um controlador dedicado representa para atuar e até onde o ser humano conseguiria fazer isso por ele mesmo, independente desse controlador. Num alto forno, os processos são mais, vamos dizer assim, a inércia em que o processo acontece é mais lenta.
A carga inserida no alto forno agora vai trazer um resultado daqui a algumas horas. É diferente de uma laminação, em que você tem velocidade de processamento de cadeiras de acabamento muito elevadas. Então, 1 segundo representa metros e metros de tira processados. Então, não é possível refletir, analisar para tomar decisão. Se depois de 5 a 10 segundos você conseguir tomar essa decisão com essa rapidez, o quanto de material já se perdeu. Então, para uma laminação, a instrumentação e o controle de maneira efetiva e automática é fundamental. A laminação demanda rapidez e precisão. Para um alto forno tem se tornado cada vez mais, mas há muitos altos fornos que operam ainda de forma empírica, são altos fornos menores. Mas os grandes altos fornos eles não conseguem trabalhar sem todo esse controle, sem toda essa capacidade de tomada de decisão automatizada, porque o risco seria muito alto. Então, um alto forno bem operado é um silêncio e ninguém nem se dá conta de que aquilo está uma pressão alta ali dentro e materiais em temperaturas muito elevadas. Um alto forno sem controle automático, dependendo do tipo de controle, dependendo de onde e qual tipo de sensor, ainda é possível o ser humano fazer algum controle manual. Mas numa laminação, na parte de acabamento, na parte de desbaste ali, é quase que impossível o ser humano fazer esse controle na mão. Bom, olá, meu nome é Guilherme. Eu vou dar um aprofundamento quanto à automação nos alto-fornos e na laminação. Bom, para começar é bom dizer as vantagens da automação industrial, como a diminuição do trabalho manual, além de ser mais eficiente e preciso, até porque muitos trabalhos, principalmente siderúrgicas, o ser humano tem um limite quanto à precisão, além de a maioria dos trabalhos serem mais perigosos, né? Então, deixar a automação fazer isso acaba sendo muito melhor. E geralmente é feita por um CLP, que ele faz o controle e monitoramento de máquinas e processos. Bom, a automação no alto forno, para começar. Bom, assim como no alto forno e na laminação, há os medidores, que eles usam sensores, tanto os medidores quanto os atuadores, usam sensores para fazer suas ações. Para começar, nós temos o medidor de umidade, é feito por meio de sensores. Ele usa micro-ondas para causar a rotação das moléculas de água. Consequentemente, a velocidade da micro-onda ela é reduzida e sua intensidade diminuída. Quando a velocidade é reduzida, pode ser considerada uma mudança de fase, que é assim que eles chamam, e a intensidade diminuída é quando há atenuação. Aqui nós temos um instrumento usado para detectar entupimentos. Ele é muito bom, pois, assim como os outros, ele também faz a medição sem um contato. E uma coisa muito boa dele é que ele tem alarme para entupimento. Aqui nós temos um modelo de sensor de temperatura muito usado nos alto-fornos, que é o Thermopar. Há vários modelos do Thermopar. Eu coloquei uma imagem mais genérica do mais usado. Esse é próprio para alto-fornos porque resiste a altas temperaturas. Bom, na refrigeração, que é uma parte muito importante do alto forno, para a temperatura não extrapolar, e um campo eletromagnético ele é gerado por duas bobinas na tubulação, que induzem uma tensão nos eletrodos na ponta da haste. A variação da tensão é proporcional à velocidade do escoamento, que por sua vez é convertida em sinal de onda, que pode ser enviado diretamente aos CLPs. Certo? Então ele faz a refrigeração, controla a velocidade do escoamento, tudo isso com o campo eletromagnético gerado pelas bobinas. Aqui tem um exemplo de queimador para gás pobre. Ele pode operar com ar e gás pré-aquecido até 350 graus e tem baixo custo de manutenção. Aqui nós temos um gerador de ar quente. Esses geradores de ar quente, eles, diferente do queimador para gás pobre, eles são projetados para queimar todos os tipos de gases combustíveis. Bom, a temperatura de saída do ar aquecido é de até 800 graus e há baixíssima emissão de CO. Bom, agora nós vamos nos focar na automação, na laminação. Esse tipo de sensor e medidor, que é um medidor de posição, é muito usado na laminação para diversos casos. Ele pode ser usado para medir a posição de uma das placas, pode ser usado para medir a distância de uma placa a outra, por exemplo, entre outros casos. Bom, aqui nós temos um forno de reaquecimento que funciona de forma totalmente automática e mantém uma uniformidade da temperatura ao longo de toda a carga. Aqui nós temos o principal, né, da laminação, que são os laminadores. Que existe 5 tipos de laminadores. O laminador duo utiliza 2 cilindros, enquanto o trio 3, o quadro 4 e vai indo. O mais usado, acredito que seja o laminador quadro. Ele utiliza cilindros para afinar, né, para tirar o comprimento e a largura das placas. Aqui nós temos uma foto de um laminador industrial e aqui nós temos a locomoção pós, né? A placa vem,
esse aqui é um laminador duo, passa pelo laminador e a placa continua indo, passando pelo transporte até chegar ao final. É isso. Muito obrigado. Bem, para finalizar, eu digo que busquem conhecimento, estudem, mas uma coisa extremamente importante: conheçam os fenômenos físicos e químicos, conheçam da matemática, estudem, para que vocês possam aplicar corretamente as tecnologias, os equipamentos, desenvolver os mecanismos e as ferramentas de software, de controle e tudo mais, dominando primeiro a parte física e química do processo. Isso é extremamente importante. Não dominem só a ferramenta, só a programação de um CLP ou só um código, né, em um programa que executa algo a partir de certas variáveis. Mas conheçam os fenômenos que estão acontecendo ali, os fenômenos físico-químicos. Isso é muito, muito importante. Então, passem a gostar disso para vocês dominarem e conhecerem as aplicações dos instrumentos, para onde eles vão, o que eles vão fazer, como eles vão fazer e que sinal se espera que eles respondam e forneçam. Isso é vital. Então, que vocês avancem além daquilo que é a ferramenta de controle, que vocês desçam até o nível da parte operacional também, para conhecer as relações e os fenômenos de causa e efeito, e a partir daí vocês poderem implementar as estratégias de controle, usando os instrumentos adequados. Então, numa indústria siderúrgica, onde eu vivi aí por mais de 25 anos, eu aprendi isso, que quando você conhece os fenômenos que estão envolvidos, você pode criticar se um instrumento vai fazer aquela medição ou não. Tá? Um abraço aí para vocês, um excelente curso e tudo de bom para vocês. Abração, tchau.